Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, povo abençoado. Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia. Josiane, você foi a primeira hoje, Josiane. Parabéns. Bem-vinda, Néia Carvalho, foi a segunda. Papel e caneta para anotar tudo. Bom dia, Valdenísia. Bom dia, Nutricum. Bom dia, Suzana Rosendo. Bom dia, Raíla. Shake de cookies, Conutreve e Onective. Cara, fica bom demais. Essa live vai mudar de nome. Em vez de ser Café com o Presidente, vai ser Shake com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Tenho certeza que hoje vai ter conteúdo demais, mas demais mesmo. Se preparem. Bom dia, Laurinda. Como está Sergipe? Hoje eu fiz um hype drink coloridaço, ó. Bom dia, Ara. Galerinha, você já preparou a sua bebida aí? Ó, eu tô agora garoto propaganda Herbalife. 7 horas em ponto e a gente não atrasa nenhum dia. Deixa eu dar logo a minha... Maravilhoso. Isso que eu tomei um shake quente agora, hein? Já imaginou o contraste? Acabei de tomar um shake quente de cookies com Onective. O gostinho de chocolate é bom demais. Bem-vindo, Rolino Sampaio. E aí foi o shake hoje, shake de cookies com Onective quente. E agora eu tomo um hype drink gelado. Isso é um contraste. Galerinha, vamos lá, vamos começar a nossa live. A gente hoje vai ter uma live incrível. Tem alguém que tá na pegada e vai trazer novidades pra gente. Ela tá muito entusiasmada. Ontem ela saiu de um evento com a Vanessa Wad. Ontem teve reconhecimento de novos Guedes em Belo Horizonte. Então se preparem, porque a live vai ser muito abençoada hoje, beleza? E a gente começa a nossa live sempre com louvor, né? Esse foi o louvor que a Grazi escolheu, né? É um louvor que fala sobre meu alvo, né? Do Clerber Lucas. E logo depois a gente tem um texto bíblico. E o texto bíblico hoje, ele tá lá em Salmos, tá? Salmos 23:4. Para quem gosta de depois ler o versículo bíblico do dia, ele tá em Salmos 23:4. Que ele diz o seguinte... Salmos 23:4. É um salmo conhecidíssimo para aquelas pessoas que às vezes estão vivendo momentos difíceis. Ele é muito bom para esse tipo de gente, independente do momento difícil, tá? Em qual área da sua vida. Mas pode ser no relacionamento, no casamento, nas finanças, na saúde, na prosperidade, no trabalho, serve para todas as áreas, tá? E 23:4 diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Perdi aqui, mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me sustentam. Tem versões bíblicas que faz que o meu cajado te protege, né? Então, o que esse versículo bíblico ensina para mim e para você logo nessa manhã agora, para a gente já dar uma aquecida na nossa live. A nossa convidada vai demorar um pouquinho, 7:05, 7:07, ela vai entrar. Que ela vai levar os filhos na escola primeiro, na verdade. E primeiro, função de mãe.
E aí depois ela vai entrar aqui na nossa live para entregar o melhor que ela tem. Deixa eu dizer uma coisinha para você, o que esse versículo bíblico nos ensina, né? Eu não sei se você já viu uma história bíblica, já leu, ou já assistiu algum filme de pastor, né? Quando um pastor, né, de ovelhas, ele está cuidando ali do trabalho dele, ele usa dois equipamentos, né? Um equipamento chama uma vara. O que é uma vara? Uma vara é um negócio retão assim. E também usa um cajado. Um cajado é um negocinho que tem uma... Meu dedo tá até verde, ó. Hoje eu fiz um Hype Drink verde. Cajado, ele tem uma pontinha assim torta aqui, ó, na frente. Pra que serve isso aqui? Por que ele usa esses dois equipamentos? Para quê? Para ele afastar, né? Às vezes predador, um lobo, um leão, algum animal que tenta contra as ovelhas dele, né? Assim que o pastor faz, né? Então a vara serve ali para cutucar, como diz o Magno Vieira, né? Cutucar. E o cajado é quando a ovelha, por exemplo, em vez de ela estar todas andando aqui na mesma linha, aqui, ó, uma seguindo a outra, aí uma sai, ele vai lá e pega com aquele ganchinho e traz a ovelha para o trilho de novo, né? Busca a ovelha lá para o trilho de novo. Às vezes ela saiu ali da rota, então para quê? Ou então quando a ovelha está passando na beirada de um barranco, de um buraco, ele pega aquele cajado, puxa a ovelha pelo pescoço para a ovelha voltar para o trilho e ela não cair. Humberto Alcântara, Humbertão aí, fazendeiro, ele deve entender de ovelha. Mas só para você resumir aqui a historinha, tá? Então, um pastor de ovelha, ele tem uma vara, que ele cuida do gado para alinhar ali, e quando tem alguma ovelha correndo risco, ele busca ela lá com o cajado, né? O que essa mensagem de Davi ensina para mim e para você logo no amanhã, sim, né? Ele ensina muita coisa, galera, tem um ensinamento incrível. E o que isso quer dizer, Wellington, na prática? Na prática quer dizer o seguinte, às vezes você tá face a face, né? Ele lá fala no caso de morte, né? Às vezes você está face a face com a morte, né? E não é necessário você temer, né? Às vezes no caso de doença. E quando a gente fala morte, não só morte física, né? Eu estou falando às vezes numa situação difícil, onde você acha que não tem saída mais, onde você acha que você está perdido. Eu quero dizer que você entenda, não tema não, sabe por quê? Porque Deus vai te proteger. Ele vai resgatar a gente com o cajado dele. Da mesma forma que Davi tinha um cajado para cuidar das ovelhas, Deus tem um cajado para resgatar a gente quando a gente está na beirada de um precipício, quando a gente está num perigo, né? Ou então quando a gente vai mal na vida, ou então quando tem um mal contra a gente, né? Quando está tudo dando errado, né? E ele vai e afasta esse mal. Duas coisas que ele faz: ele afasta o mal com a vara, empurrando o mal para lá, e resgata a gente com o cajado dele. Então, eu queria que você começasse a pensar que eu e você, nós somos como ovelhas no rebanho de Deus, né? E Ele nos conduz na direção correta, na direção certa, na direção que a gente deve chegar. Para que Deus faz isso, Arthur? Por que Deus nos conduz, né? Nos coloca em situações para a gente aprender. Bem-vinda, Geisa Mendonça, tô com saudade de você, Geisa. Deus pega, ele põe a gente às vezes em algumas situações para a gente fortalecer, para a gente sair dali mais forte, a gente aprender com a lição e não voltar lá mais, né? Ele conduz a gente em caminhos, põe pessoas na nossa vida, ele tira pessoas da nossa vida. E por que ele faz isso? Só por uma coisa: ele quer que eu e você tenhamos uma vida extraordinária e que essa vida seja ao lado dele, né? Ele não quer que a gente tenha uma vida extraordinária longe dele. E deixa eu dizer uma coisa para você: não importa por onde você tenha andado, não importa os pecados que você cometeu, decisões erradas que você cometeu. Sabe o que Deus quer? Ele só quer uma coisa: é que você volte para o caminho dele novamente. Eu não sei se você está meio desviado, se você já não lê a Bíblia mais, se você não escuta um louvor, se você não escuta uma pregação, se você não vai no culto de uma igreja ou numa igreja católica, numa missa. Eu não sei como é que você está, mas uma coisa eu sei: Deus quer que você volte para o caminho dele novamente. Na Bíblia aqui, no livro de Lucas, né, no capítulo 15 de Lucas, sabe o que Jesus diz? Ele diz o seguinte: ainda que o pastor tenha 100 ovelhas, pensa bem, um pastor tem 100 ovelhas e acontece que uma desgarra, né? Uma desgarra, uma fica fora, uma se perde ali. O que ele faz? Ele não medirá esforços para ir atrás daquela e buscá-la novamente, porque ele quer todas as ovelhas juntas.
Então deixa eu dizer para você, eu não sei, às vezes tem um familiar seu que está precisando ser resgatado, sabia? Às vezes tem um parente seu, às vezes tem um distribuidor da sua organização da Herbalife que está meio desfocado, está meio desviado, não vai nos eventos mais, não participa dessas lives aqui, e às vezes o que está precisando é que você tenha essa função. A mesma função que Davi teve com as ovelhas, a mesma função que Deus tem conosco. Eu queria pedir para você que você tivesse essa função de pastor, de direcionar sua equipe, direcionar sua família, que você pudesse direcionar o seu grupo, que você resgatasse as pessoas que estivessem meia perdidas, meia desoladas, pessoas que estiverem desfocadas, tá? Sabe o que Jesus fez? Ele deu a vida por mim e por você. Para quê? Para que ele queria conduzir a gente nos caminhos dele, nos caminhos corretos. Ele está cuidando de você o tempo todo. Às vezes a gente não toma posse disso, mas quando a gente recebe um não, tem uma frase muito legal que ela diz que às vezes o não para você é um sim para Deus, né? E a gente precisa entender que o tempo todo Deus cuida da gente. Ele não mede esforço para poder resgatar a gente, não. A gente só precisa ter essa consciência. Eu queria que você olhasse para Jesus e permitisse que ele te pastoreasse, sabia? Sabia que ele quer que você esteja bem pertinho dele? Ele não quer você distante dele, ele quer você na direção correta, debaixo da segurança dele, debaixo da proteção dele. Então, para finalizar essa primeira parte da nossa live, eu queria pedir para você que você se permitisse, né, ser cuidado por um bom pastor, né? Ele não abre mão de você, agora você vai ter que tomar as decisões corretas. E eu quero finalizar com uma frase dizendo para você que pare de resistir àquilo que Deus pediu para você renunciar. Às vezes você fica ali, Deus está pedindo para você afastar de alguém, às vezes Ele quer colocar alguém na sua vida e você não aceita, às vezes Ele quer tirar alguém da sua vida e você não aceita. Então, o meu convite para você hoje é que você saia dessa live aqui com esse entendimento. Se tem alguém que você pode largar a sua vida na mão dessa pessoa, é de Deus. Não é do outro, não é do patrão, não é do chefe, não é do colega de trabalho, não é da empresa que você trabalha, mas deixar na mão de Deus. Beleza? Grazi, se você já estiver na live, aperta o sinalzinho de mais para mim aí, tá bom? Grazi, tem um sinalzinho de mais aí. Galera, hoje hoje nós vamos ter uma membro da equipe Expansão Global da Herbalife, Graziela Fidelis. Se prepare para a live de hoje. A Grazi deve estar no trânsito, que ela ia largar o filho na escola e ia vir para a live. Hoje é a nossa live de número 1141, né? A live fica gravada no YouTube, inclusive a de sexta-feira eu já subi. Eu queria que você que está aqui na live agora, né? A gente está com 87 pessoas. Hoje é live para bater 200 pessoas ao vivo aqui, galera. Antes de eu falar a frase do dia para a gente começar a nossa live, né? Eu queria fazer um pedido para você. Você que teve em algum STS nesse final de semana agora, tá? Você que foi para algum STS, não importa, eu sei que teve STS em Belo Horizonte, eu sei que teve STS no Rio de Janeiro, eu sei que teve STS em Porto Alegre, teve STS em Maceió, teve STS em várias cidades do Brasil. Para você que teve em um STS nesse final de semana, escreva aqui nos comentários uma frase ou algo que você aprendeu nesse STS desse final de semana agora e que você falou assim, caramba, valeu a pena. Uma frase que você anotou, um ensinamento, um pensamento, uma ação que você deve fazer. Escreve aqui para mim, por favor, você que teve em Aracaju. Aracaju teve STS também esse final de semana. Rio Branco teve STS. Várias cidades tiveram STS esse final de semana. Eu queria que você escrevesse aqui para mim nos comentários. Ji-Paraná, acho que Ji-Paraná foi com a Bill, se eu não me engano, né? O Bill foi no mês passado. Mas escreva para mim nos comentários aqui o que você aprendeu no STS que teve desse final de semana, beleza? Galerinha, enquanto a Grazi vai chegando aqui, vamos falar a frase do dia, né? A frase do dia, ela diz o seguinte, anote aí a frase do dia. Grazi, aperta o sinalzinho para mim de mais aí que eu coloco você para dentro, beleza? A frase do dia diz o seguinte: quanto mais longa a viagem, mais parada para descanso vai precisar. Vou repetir. Quanto mais longa a viagem, mais paradas para descanso vai precisar. O que quer dizer isso? Deixa eu adicionar a Grazi aqui para a gente poder começar a nossa live bombardeando a para mim, para você é o seguinte, galera, eu não sei qual o tamanho do seu objetivo, porque se o seu objetivo for ganhar R$500 a mais, R$1.000, isso vai ser muito fácil, você nem precisa cansar e nem vai precisar de descansar.
Mas se a sua meta é grande, bem-vinda, Grazi! Bom Se a dia! sua meta, daqui a um minutinho a gente começa. Se a sua meta é grande, grandiosa, né? Sabe o que vai acontecer? Você vai ter que dar algumas paradas no caminho. E paradas vai ser aprender uma habilidade nova. Parada vai ser tirar um momentinho para descansar, para planejar, fazer os ajustes necessários. Então é isso que eu queria pedir para você. Então, você que teve algum SS nesse final de semana agora, escreva nos comentários o que você aprendeu nesse SS, beleza? Hoje nós temos aqui membro da equipe de expansão global da Herbalife, uma das próximas milionárias, Graziela Fidelis. Estão vivendo um momento incrível, galera. Na semana passada, que não era nem metade do mês ainda, eles já estavam com mais de 4.000 pontos de volume. Então, se preparem, porque a live de hoje vai ser muito abençoada. Já estou com papel e caneta. Grazi, nós vamos bombardear você de pergunta hoje aqui. E a primeira, as duas primeiras aqui, na verdade, é para a gente poder conhecer você um pouquinho, as pessoas se identificarem. Fala para a gente quais eram as maiores insatisfações de Graziela quando a Herbalife apareceu na sua vida. Bom dia, pessoal. Vocês estão bem? Maravilhosamente A gente já começa o dia assim, né? Exatamente. Hypado. Não tem outra forma, não tem jeito não. Gente, onde que estava essa bebida que não tinha chegado aqui ainda? Onde que ela estava, Wellington? O pior que já existia há muito tempo, né, Grazi? A gente já podia ter ela, né? Uma ideia, né? Uma ideia pode mudar todo o negócio. Uma ideia. E é isso. Onde eu tô com a minha garrafa. Eu não uso shakeira, eu não uso nada, eu uso a garrafa. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Graziela Fidelis. São 18 anos que eu desenvolvo o trabalho, né? Essa viagem maravilhosa da Herbalife, que realmente não existe nada aí fora igual o nosso negócio. Eu desenvolvo trabalho em casal, mas o Flávio, meu esposo, é uma bênção, um homem maravilhoso, abençoado, e que a gente cresce junto, a gente avança junto. Nós temos uma filha de 4 anos. Eu até falei com ela, eu tenho que deixar minha filha, ela só pode entrar às 7. Mas acabei de deixar ela à escola, porque além de fazer o trabalho, né? Eu sou mãe, dona de casa, esposa, então existe todo o dia a dia que todo mundo tem, e isso é muito bom. Bom, mas antes da Herbalife, eu trabalhava com contabilidade há 8 anos e meio. E eu sempre estava em busca de um extra. Sempre. Eu sempre fazia. Eu trabalhava em contabilidade, eu vendia roupa. Eu vendia bijuteria. Eu sei que na época, quando eu cheguei a conhecer a Herbalife, começar a desenvolver o trabalho da Herbalife, eu estava com 3 sacoleiros vendendo para mim. Ó, pra você ver, eu vendia roupa e eu tinha já 3 sacoleiros vendendo para mim. E eu já estava com o projeto, com tudo, que eu ia abrir minha loja nos próximos 2 meses. Então, na verdade, eu já queria empreender, eu já queria trabalhar para mim, eu já estava em busca disso. E eu fazia várias coisas e não tinha tempo e não tinha saúde. Porque meu café da manhã começava com 2 salgados, um refrigerante e minha saúde era péssima. Todas as minhas taxas estavam muito alteradas, meu nível de triglicéridos era mais de 800. Então, assim, eu magra, eu não tive problema com peso. E aqui, a Fernanda deve estar aí, né? Fernanda Souza, aí de Salvador, a minha patrocinadora. Eu sou, nossa, eu gosto do Flávio, nós somos loucos por ela, apaixonados por ela. E eternamente gratos, porque a Fernanda nos convidou. A Fernanda era do nosso ciclo de amizade, né, de convivência. E aí, ela nos convidou para uma festa de aniversário dela. E nós fomos para o aniversário dela. Quando nós chegamos lá, o bolo dela era da Herbalife. O povo da Herbalife estava lá. Isso foi em 2006. O povo da Herbalife estava lá, tinha um painel, eles fizeram uma apresentação, mas naquele dia eu não vi muita coisa não, eu só achei tudo muito chato. E eu achei assim, gente, esse povo fazendo... Essa menina, ela é fissurada, que até o bolo dela da Herbalife, o símbolo da Herbalife. Mas enfim, daquilo ali, isso não me chamou atenção, eu procurava correr, eu não queria saber o que era. Só que ela me convidou, logo após ia ter um rodízio de pizza, numa pizzaria muito bacana, que tinha com a Casa de Massas, que tem aqui na nossa cidade, Patinga. E ela nos convidou para poder estar indo. Ela falou assim, eu vou dar de presente para vocês esses 2 convites. Na hora eu pensei assim, o quê? Eu nunca tinha ido nessa Casa de Massa, que é chiquérrimo. Eu falei, não, eu quero ir de graça. Eu falei, Flávio, nós vamos. E nós fomos. E foi através dessa apresentação, na verdade, por isso que eu falo que esse negócio de comida é muito bom, né? Essa dopamina, esse hormônio que libera, a pessoa fica meio dopada mesmo. Na hora da comida. Mas realmente foi muito bom, porque aí eu vi, porque eu estava em busca e me chamou a atenção a parte de negócio da Herbalife. Eu fiquei doida, eu sabia que eu estava muito doente, precisava dos produtos, mas eu vi realmente pelo negócio
E a partir daí já fui pro primeiro evento, primeiro STS, aí tudo mudou. Eu sou Galera, muito grata a Deus. o que eu vejo no depoimento da Grazi é que às vezes a gente fica procurando para chamar para a Herbalife quem às vezes está parado, quem está desempregado. A gente vai estar, fulano está desempregado, vai dar certo aqui, vou arranjar um trabalho, vou dar uma oportunidade. Quando eu entrei na Herbalife, eu tinha 4 lojas no shopping, galera. Eu não tinha tempo de nada. Eu vejo a Grazi já vendendo 4 coisas aí antes, 3, 4 coisas vendia antes. Então, anota uma dica aí. Geralmente, muitas pessoas que entram na Herbalife não é quem está desempregado, quem não faz nada, quem é um à toa, não. É quem já tem ocupação, mas é uma pessoa empreendedora. Então, começa a dar uma olhada, escutar aí nos seus espaços, nos seus vizinhos, na sua igreja, na academia. Aquele cara que é desenrolado, que é um cara virador, aquela pessoa que já mexe, já tenta com várias coisas, essa pode ser a pessoa que vai dar certo na Herbalife. Grazi, próxima pergunta. Se você pudesse pegar aquela vida de Grazi antes e com a vida que Grazi tem hoje, quais são as maiores conquistas que a Herbalife trouxe para você? Então, uma das coisas que mais me chamou atenção, porque na verdade eu tive minha filha depois de 20 anos de casada. Então, eu tinha, na verdade, nós precisamos nos cuidar, né? E esse final de semana, gente, nós chegamos do STS. Ontem eu cheguei em casa, era 21, era quase 10 horas, quase 22 horas. Nós vamos falar de STS daqui a pouco, tá? Ah, tá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, porque o meu desejo era ser presente quando eu tivesse filho. Então, na Herbalife eu vi que eu poderia desenvolver um trabalho, ter tempo de qualidade, que eu poderia ter minha filha e ser presente. Porque eu trabalhava, por exemplo, fichada em contabilidade, eu não podia ir numa reunião de escola, eu não poderia acompanhar, eu não poderia levar para uma natação, não poderia levar para um balé, eu não poderia fazer nada disso. Então, uma das coisas que eu buscava, além de ser que sejam as minhas realizações de tempo, qualidade, realmente ter estilo de vida, eu vi isso, eu vi tempo de qualidade, eu poder construir e estar presente da minha família e da minha filha. E é isso que tem acontecido, porque eu, no tradicional, eu nunca poderia viver o que eu vivo. Ó, eu levei ela para a escola agora, quando dá 10 para as 11, o Flávio vai e busca ela ou eu, ela vem aqui para o nosso Nutribar. Gente, aqui tem tudo, eu tenho tudo. Aqui ela dorme, eu tenho lugar para ela dormir, eu dou banho. Ela já vem às vezes almoçada, mas eu dou banho. Ela fica no meio dos clientes, ela que recepciona. O desenvolvimento dela é outro. Aí toda segunda-feira, hoje ela tem natação, amanhã tem balé, quarta-feira ela tem natação, eu que levo, eu que busco, eu que vou, sabe? Poder fazer parte disso. Eu saber o que eu estou falando para ela, as coisas que ela fala. E só tem 4 anos, é muito bacana isso. Isso para mim já é tudo. Galerinha, 7 horas e 21 minutos, 130 pessoas na live. Hoje a gente tem Graziela Fidelis, altamente produtiva. Galera, antes do dia 15 desse mês, eles já tinham mais de 4.000 pontos de volume e a maioria das pessoas que querendo só supervisor ativo. Então, se prepare para a live de hoje. Já mete o dedo no aviãozinho aí, porque nós vamos fazer hoje aqui. Vai trazer muito conteúdo. Se prepare. Grazi, se você pudesse escolher um só, nessa trajetória de vocês, hoje vocês têm um espaço maravilhoso, são altamente produtivos, conhecem vários lugares. Se você pudesse, para mim, escolher um só, maior desafio que você teve na sua trajetória da Herbalife, qual foi e como superou? O que acontece? Na verdade, os conflitos que a gente tem é a gente com a gente mesmo, né? Não existe outro, só existe isso. Então, os meus conflitos é na minha cabeça. Porque não existe dificuldade grande, não existe dificuldade pequena, e a gente que lida com a gente todos os dias, a gente vê que a gente não tem problema nenhum, porque cada momento você convive com pessoas que vê que a pessoa está passando por dificuldade muito pior do que talvez que algum dia você já passou. Então, os meus conflitos é comigo mesmo, e a gente só vence isso realmente renovando a mente. Romanos 12:2 fala, não se amoldem com o padrão desse mundo. O mundo existe um padrão. O mundo existe um modelo. Aí quando você está em conflito, você só encontra pessoas assim. Não é bem assim. O mercado não está assim. Não tem espaço para fazer isso. A gente só escuta isso quando a gente está com conflito. E é tão interessante que a gente atrai. Por isso que eu fico imaginando Paulo falando, ei, não entra no modelo do padrão desse mundo, mas transforma em si. Ele fala desse jeito, transforma em si. Quem tem que renovar sou eu, minha mente. Ele fala, transforma em si, pela renovação da sua mente, para que você possa desfrutar da boa, perfeita, agradar a vontade de Deus. Nós só vamos desfrutar se a gente renovar. Então, as dificuldades maiores que eu já passei foi eu comigo mesmo. A gente tendo entendimento da palavra, a primeira coisa que eu faço, eu preciso metralhar. Eu preciso metralhar minha mente, eu preciso renovar minha mente com a palavra, eu preciso renovar minha mente com as pessoas certas. Por isso que eu tenho que estar em todos os eventos, em todos os treinamentos. Não tem jeito.
Então, as dificuldades que eu vejo, não importa, gente, se é financeira, se é pessoal, se é... Porque, pensa, durante 18 anos nós já passamos por muita coisa. Por muita coisa. A gente poderia ter desistido. Veio a pandemia, eu tive minha filha na pandemia. No início da pandemia. Mas eu vejo hoje com cuidado do Senhor, que eu desfrutei dela ao máximo. Mesmo que nós não paramos um dia da pandemia trabalhando, mesmo com o espaço aberto, que nós abrimos, né? Abrimos entre aspas, mas funcionava normal. Então, assim, mas eu tô te falando porque nós já passamos várias. Teve época que você falava assim, nossa, e agora? Financeiro, e agora? Ou até que eu, mas eu falava, glória a Deus, a gente é bem equilibrado, sabe? Nós dois, né? Nós estamos top das galáxias. Nós dois é uma bênção. Então, assim, eu mesmo, Flávio, nós olhamos na mesma direção. Quando a gente tá meio, o GPS dá uma bagunçada, a gente fala, peraí, deixa eu recorrer ao nosso manual, porque nós entendemos que nós temos um manual, vamos ver aqui, vamos buscar do nosso pai, o que a gente precisa, onde a gente pode ajustar, sabe? E é por isso que hoje nós estamos vivendo isso agora. Então, não importa o que você está passando. Existe só uma palavra. Precisa renovar a mente. E eu falo que você sempre tem que sair do bolo onde você está. Tá no bolo, no meio de pessoas que não dá para ficar. Sai fora. Sai fora. Vai para o meio de pessoas que realmente dá para mudar. Dá para mudar a mente. Porque se não fizer isso, não tem outra forma. Não tem outro jeito. E não importa a situação. E é tão interessante que quando você está no meio da situação, você enxerga ela tão grande. Quanto mais você vai alimentando aquilo, vai só aumentando. E às vezes o negócio desse tamanhozinho. Olha que doideira. Por isso que tudo é nossa mente. Grazi, galera, eu devo conhecer, não sei. Ô, Grazi, quanto tempo nós nos conhecemos? Tem ideia? Ah, tem mais tempo, né? Eu tenho 18 anos, Will. Acho que eu te conheço desde o início. No início, né? Aqui, eu lembro, galera, que eu ia lá em Patinga fazer eventos, né? Já tava lá Grazi e o Flávio focado. E eles viajavam para eventos, para tudo que eu lugar, não perdia um. E nesse final de semana agora, eles estiveram no STS de Belo Horizonte. Eles moram a 200 quilômetros de Belo Horizonte e todos os meses eles vão lá. Bem dizer, uma vez por ano eu vou a Belo Horizonte e quando eu chego lá em Belo Horizonte para dar treinamento, eles estão lá. É uma van, né? Sai de madrugada de casa, 2 da manhã e volta 8 da noite. Me diga uma coisa, e tem gente que não assiste essa live, tem gente que não acorda para assistir essa live, tem gente que mora na cidade, lá em Belo Horizonte, e não foi para o STS. Qual que é a importância dos eventos no crescimento de vocês? E nesse final de semana agora, com a Vanessa Awad, o que mais te marcou? Então, o que acontece? Eu falo que nós temos aqui, eu estou aqui nesse momento no local da nossa capacitação. Aqui, ó, é uma sala onde a gente faz a capacitação, tá vendo? Isso aqui é dentro do nosso espaço. Nós temos uma sala onde a gente faz a capacitação. Amanhã é o dia da gente encontrar. Então, o nosso grupo, a nossa liderança, a gente encontra aqui toda terça-feira. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na pandemia, se não fosse os treinamentos, a gente não tinha permanecido. Porque quem está hoje com a gente continuou e permaneceu com a gente. Por isso que eu falo que é muito importante o meio por qual a gente vive e a gente está. Sabe? Com as pessoas que falam as mesmas coisas, que enxergam as mesmas coisas, que tem o mesmo propósito. Isso é sério. Porque se tá fora... eu lembro que uma pessoa usava uma expressão assim, que a gente convivia na Herbalife, que entrou na Herbalife, ele falava assim: catitu fora da manada vira papá de onça. Então, um bicho que ele está fora da manada, pode ter certeza que onça vai pegar ou não vai sair fora, não vai dar conta. Sabe por quê? Porque vai ficar ouvindo a voz do mundo. Porque no mundo há muitas vozes, gente. Muitas vozes. E você sabe o que é interessante? No meio da pandemia, por exemplo, muita gente cresceu. Hoje tem muita gente crescendo. E por que tem gente que está parada? Então, porque eu sei que todo mundo passa por fases. Todas as vezes que eu falava, a gente estava nas fases assim que a gente sempre ficou ativo. Mas sabe aquele negócio da gente ficar ativo com venda? Às vezes era aquela peleja para poder ficar ativo. Mas sabe aquele negócio que todas as vezes a gente ficava assim, meu Deus, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? A gente nunca faltou de sistema. Por isso. Porque o sistema, ele vai ajustando. E assim, a gente nunca sabe o que a gente vai ouvir. A gente nunca sabe. Nós fomos para o Best of the Best em janeiro agora. Ou janeiro? Nós estamos qual mês? Janeiro não. Agosto. Julho. Ô, gente, mas é porque, olha, eu não dormi de sexta para sábado, eu quase não dormi. Sábado nós trabalhamos o dia inteiro focado. Quando foi
O Wellington conversando comigo. Era meia-noite que eu cheguei em casa sábado. Foi a conta de eu ajustar e ver o que eu ia levar, porque eu tava. A minha rede de apoio, eu tava pegando menino de um lugar, levando para outro, que é a confusão toda. Nós organizando a viagem, né? O carro para poder ir. Acabou de fechar os convidados. E aí nós saímos, fiquei a noite toda acordada sábado, outro dia inteiro. Você saiu que horas vocês saíram de casa no domingo? Não, nós saímos de casa, era 2 horas da manhã, que a gente saiu de casa. Aí nós fomos pegando, porque veio convidados de outra cidadezinha. Então eu e o Flávio fomos pegar as meninas, os convidados que veio da cidadezinha, para levar para o lugar onde a gente pegava. Aí nós pegamos 1 ou 2 horas, depois esperamos uma outra, que era mais distante, pegamos uma outra 2h20, para a gente chegar lá. Nós entramos na van, era 3 horas da manhã. Só que aí não dorme, né, com isso tudo. E aí, na volta, nós íamos, eu falei, Flávia, as meninas vão embora, a gente precisa fazer fechamento hoje. Então nós chegamos, era 19h30 mais ou menos, viemos direto para o Muturibá. Vamos fazer fechamento. Gente, e é assim, os produtos funcionam. Porque tinha que fazer fechamento antes de ir embora. Porque, na verdade, essas duas já eram supervisoras que nós fechamos esse mês. Então, a gente estava fechando, na verdade, 3 já é supervisora. Nós estamos fechando 4 supervisores agora abaixo. Esse mês, e veio uma convidada dela que ela já trouxe, que a gente está fazendo negócio em linha, eu vou comentar aqui um pouquinho sobre isso. E logo em seguida, eu estava finalizando com elas, levei elas para o ponto de ônibus, que o ônibus ia passar para elas poderem pegar o ônibus para ir para a cidadezinha delas. E aí já chegou um outro casal, que hoje não podia. É as leis da 24 horas. Falei, não, vamos fazer hoje. Já chegou um outro casal, eu deixei o casal com o Flávio, fui lá levar e eles voltei. Aí por isso que eu cheguei em casa, era às 22. Então, assim, agora eu me perdi. O que é que você tinha falado? Não, você estava falando de sistema, o que fortalecendo, o que você aprendeu agora com a Vanessa Watt? Pronto. A Vanessa é uma pessoa incrível, né? Assim, eu não a conhecia assim tão de pertinho, né? E ontem, simples, direta e objetiva. A Vanessa é muito clara, ela passa pra gente uma clareza muito... Ela sabe o que ela quer. Ela é muito direta. Advogada, né? Mais direta. Mas eu achei interessante nela, dela falar justamente, é tão gostoso, porque quando a gente ajusta o nosso foco da forma correta para o que a gente quer, para o objetivo, não importa o ambiente que a gente está, eu recebo de acordo com o que eu estou buscando. Tem aquela parte, né, que a Bíblia fala assim, ó, se você inclinar a sua vida para as coisas da carne, seus pensamentos, vai manifestar mais carne. Se você inclinar para as coisas do Espírito, vai manifestar mais Espírito. Você sabe que eu fui para uma conferência e quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus. Agora, quando nós inclinamos para recrutar mais, eu só estou enxergando isso. Olha como que é sério isso. Porque às vezes a gente pensa, a gente precisa entender que o nosso manual, ele ensina a gente, mas é em todas as áreas. Eu falei, gente, quando a gente só pensou em vender, a gente só vende. E tá tudo certo. A gente ganha dinheiro, a gente já vivia assim. Então, os treinamentos hoje, igual a Vanessa, tá todo mundo só falando de recrutamento, gente. E a Vanessa vai simplesmente ser clara. Ela falando, peraí, se você tem meta, você é um fracassado, você não precisa ter meta. Você literalmente tem que saber o que você quer. Você quer ser presidente? Porque a sua meta pode ser só ganhar R$1.000. A sua meta, ela colocou assim, aqui ó, metas são para fracassados, sistema são para pessoas de sucesso. Ela falou isso. Que ela falou assim, gente, você pode ser um empresário, ela falou desse jeito, ou você pode ser um empresário, ou você simplesmente pode ter um negócio que ganha dinheiro. Você tem que escolher. E quando a gente realmente é um empresário, não, ela falou assim, eu sou um empresário ou eu sou um profissional? Ela falou, eu vou ter desse jeito. Eu sou empresário ou um profissional? Porque quando a gente é empresário, a gente dá 100% para o nosso negócio. Observa os empresários aí fora, quem tem negócio próprio. Gente, os empresários dão 100% pelo negócio dele. Ele sabe como que está a estratégia de marketing. Ele sabe como que está a parte de venda. Ele sabe se precisa ajustar que seja o faturamento. Ele sabe se o funcionário não está bom ou não. Ou se ele colocou um gerente. Ou o que precisa mudar. Qual promoção precisa fazer. O empresário tem que tomar conta do negócio dele. E aí ela perguntou sobre isso, sabe? Você é um... Ela falou, você é um empresário ou você é um profissional? Ok por a gente ser profissional, mas tem gente que é tão profissional em bater o shake que só fica no shake. Tem gente que é tão profissional em fazer só o T90 que tá tudo certo, ganha um bom dinheiro, mas só fica no T90. Mas não constrói um negócio. Então na Herbalife, a gente sempre ouviu, gente, a gente tem 2 formas de ganhos, né? Vender o produto e vender o negócio. Vender o produto e vender o negócio.
Tá tudo certo, gente. Se alguém só quer uma renda extra, não tem nada de errado. Só que eu entrei na Bela de ser presidente. Só que em algum momento, olha como que eu estou falando com o povo. Por isso que a gente não pode ficar fora do sistema, né? Nós somos pro BEST em janeiro, soltou na minha cabeça em janeiro. Mas você sabe por quê? Por que eu tô falando em janeiro? Porque o que eu tenho que fazer, mas o que eu vou fazer, mas o Flávio agora, nós só temos 4 meses, nós deveríamos ter produzido o ano inteiro. Mas problema, como diz o outro, o problema é nosso, então nós temos que resolver. É literalmente assim. E aí, eu mandei falar, Flávio, agora nós vamos ter que resolver. Nós temos 4 meses, problema. Nós vamos ter que fazer 4 vezes mais, 5 vezes mais. Esse é o objetivo. Nós não vamos dormir, não tem problema. Mas a gente vai ter que dar resultado desses 4 meses que era para ter feito desde janeiro. E é isso, como nós viramos essa chave e decidimos, aqui nós começamos a atrair as coisas, não tem jeito, né? Eu falo que a unção atrai. Meu Deus, as pessoas vão chegando e eu falo, Flávio, a gente vai atraindo porque decidiu. Nós decidimos que nós vamos fazer 10 primeiras linhas no mínimo de supervisor até dezembro. Então... Não, a partir do evento de Ribeirão Preto em julho ou no ano inteiro? Não, escuta. Deixa eu organizar então. Em junho, eu orando e eu falando, Senhor, eu quero sair disso. Me dá uma luz, me mostra. Sabe aquele negócio que você tá perdido? E você fala, peraí, eu tô vendendo. Gente, eu e o Flávio, nós já temos uma renda aí de 10, 12, 15... Todos os meses, com espaço, com trabalho. Nós qualificamos para tudo, a gente está todas as férias. É importante falar isso. Sabe por quê, Wellington? A gente não deixa... Você me viu no cruzeiro, Wellington? A gente não deixa de desfrutar dessas coisas. Eu levei minha pequena para o cruzeiro, ela desfruta. Nós fomos para a pousada. Aqui, quarta-feira, semana passada, foi feriado, quinta. Nós fomos para a pousada, quarta-feira à noite. Passar o feriado lá e tal, dormir lá. Eu estava arrumando a bolsa dela e ela falou comigo assim, mamãe, a pousada aqui do lado, menina. Aí virou pra mim e falou assim, mamãe, a gente vai pra pousar de avião? Gente, minha filha só tem 4 horas. Olha a mente. Por quê? Porque já desfruta desse estilo de vida. Então, quando foi em junho, eu comecei a falar com o Senhor. Eu falei, pai, mostra pra gente uma direção. Quando eu falei assim com o Senhor me falou algo. Eu não sei você, gente, mas eu escuto o Senhor em voz audível. Ele falou comigo assim, prepara-se. E eu falava assim, Senhor, prepara-se o quê? E eu comecei a questionar com o Senhor, prepara-se. E isso começou a culminar dentro de mim. E aí veio assim, deixa eu ver como é que eu estou. Então aí vai uma pergunta, sabe? Porque eu não sei onde você está, mas se prepara. Sabe por quê? Quando o Senhor falou comigo, glória a Deus que Ele fala com a gente aos poucos, porque senão você pira. Você não sabe? A gente só enxerga os próximos 100 metros, depois os próximos 100 metros, né? E ele falou comigo, se prepara. Eu falei, pai, se prepara com o quê? E aí ele falou comigo assim, se prepara. Eu falei, então deixa eu ver como eu estou. Gente, fui fazer uma bateria de exames. Olha como é sério. Sabe por quê? Porque a gente toma os produtos da Herbalife, a gente cuida, mas como que tá seu físico? Suas taxas estão ok? Porque a B12, ela cuida do cérebro. O seu cérebro está ok? Porque se você vai dar uma acelerada, a mente, nós trabalhamos com negócio. E um empresário tem que estar com a mente boa. Como é que ele vai lidar com o negócio? Nós usamos o nosso cérebro. Então, a B12, ferritina... Gente, eu fiz uma bateria, eu fiz mais de 25 exames. A gente precisa saber conquistar. Vitamina D, sabe? Tudo. E por eu ter feito isso, beleza, eu fiz exames, dia 11 de junho eu fiz exames. Só que eu peguei o resultado dos exames, não estou mentindo. Eu fui dia 11 e peguei o pedido. Só que eu não fiz com aquela correria, peguei aquele monte de pedido. Quando foi dia 25 que eu fiz os exames. Só que o BEST, eu estou comentando esses detalhes que é importante, porque a gente se perde nos detalhes. Sim. Porque quando foi dia 5 de julho, que foi nosso Best of the Best em Ribeirão. E eu falei assim, gente, sabe aquele momento que você sabia? Eu sabia que esse evento ia trazer uma mudança, sabe? Eu estava na expectativa tão grande, porque o Senhor já tinha falado comigo se preparar. Agora, uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Um soldado, ele vai para a guerra sem se preparar? Não. O Senhor falava desse jeito. Porque quando eu questionava, o Senhor falava comigo assim, o soldado vai para a guerra sem se preparar? Eu falei, não, Senhor. Ele então se prepara. Aí veio logo no meu espírito assim, deixa eu ver como é que eu tô. Será que está acontecendo alguma coisa comigo? Por isso que eu fui fazer a bateria de exames. E aí, ele falou comigo assim, uma pessoa vai tirar carteira sem se preparar. E ele só falou comigo, se prepara. Eu falei, tá bom, então deixa eu me preparando mediante o que eu tô entendendo. Pronto, fiz exames. Só que eu viajei, eu não tinha pegado ainda os resultados de exames. Fui. A gente foi um evento. E eu, Graziela, sou bem acelerada, né? Deu pra vocês verem.
O Flávio é mais tranquilo, eu sou bem acelerada. E eu penso um monte de coisa, eu já vou ajustando, quando eu foco, nada me para. E aí, nesse evento, eu nunca chorei em um evento, que eu chorei desde a... Parece que foi tudo assim. O Senhor falava comigo 24 horas dentro do evento. Ligou uma torneira. Eu saí do evento com um olho desse tamanho. Eu chorava desde a hora que eu chegava até o final do evento. Eu chorava no hotel. A gente ficava um negócio assim. E o Senhor falando comigo o tempo todo. E uma das coisas... Aí depois que eu voltei... Então, uma das coisas que o Senhor falou comigo lá era assim... Você sabe o que você tem, a nutrição que você tem. Tem muitas pessoas morrendo por falta de nutrição. Aí ele falou de novo. Aí eu entendi o porquê que eu tinha feito os exames. Ó, pra você ver. O Senhor falou, deixa comigo. Você vai prestar conta disso quando você estiver face a face comigo. Gente, isso é coisa pessoal minha. Eu já estou compartilhando com vocês, porque isso é importante. Você tem que buscar. Porque o Senhor falou assim, você vai prestar conta disso. E você não falar dessa boa nutrição para as pessoas. Porque afinal, eu tenho 18 anos. Todo mundo sabe que eu tenho espaço. Eu já tive espaço em vários lugares. Quem quiser me procura. Todo mundo sabe das redes sociais, que eu mesmo falo que continua. A gente tem cliente, o povo está sempre procurando a gente. E a gente para de falar. A gente para de falar. E aí, quando o Senhor falou isso comigo, eu falei, Senhor, eu chorava. Eu falava, Pai, eu vou voltar a falar com as pessoas. E ele falava, as pessoas estão perecendo, porque você não está falando essa boa nutrição com as pessoas. Eu falei, Pai, eu vou voltar a falar, E aí o Senhor começou a falar comigo. E outra coisa, tem muitas pessoas precisando de ser transformadas na vida deles financeira. E você também tem a oportunidade, você não está falando, só porque nós estamos falando. Olha só. E eu voltei de lá assim, eu vim transtornada de lá. Cheguei, mas o Flávio sentamos e falei, Flávio, nós vamos ajustar. Gente, nós vamos pro SDS todo mês, mas a gente nunca sabe o momento. Por isso que conversa com o Senhor, porque Ele vai te falar. Eu não sei, gente, eu não sei a sua intimidade, como que você faz, se você reza, se você ora, sei lá. Mas você acredita em algo. Peça ajuda. Peça ajuda. Você tá perdido? Peça ajuda. Porque a gente tem ajuda, né? E é importante que... E o Noam sempre fala o seguinte, gente, nosso presidente é maravilhoso, né? Eu sou apaixonada por Noam, mas a Lisa eu sou apaixonada. E o Noam, ele conversa com a gente quase todo dia, né? E aí o Noam, ele sempre fala assim, tudo que procura, acha. Não tem jeito. A gente procura, a gente acha. Assim que eu voltei de lá, o Senhor falou comigo assim, agora é o momento de você perseverar. Falei, amém, Senhor. Nós sentamos, ajustamos, traçamos essa meta. Falei, Flávio, vamos lá. Olha que detalhe. Nós chegamos em julho. Chegamos dia 7, 8, não sei. E aí o Senhor pegou e falou comigo assim, agora é a hora de perseverar. Falei, ok, Senhor. Eu e o Flávio sentamos. Gente, qual que é o foco hoje nível mundial? Premier League. Só que a gente estava tão assim, que a gente não estava ligado o que estava acontecendo, o que não estava. Sabe aquele negócio? Você não está tendo nem motivação, você qualificava para tudo, mas sabe, eu não estava sendo empresária. Eu não sabia como é que estava o meu negócio. Eu sabia. Olha que loucura. E muitas das vezes a gente se perde no nosso negócio. Eu tô falando com o povo assim, ó, eu mesmo, Flávio, nós estávamos de pé. Gente, meus clientes, todos os dias que estão comigo, nós estamos chegando e falando assim, olha, eu mesmo, Flávio, nós estamos de férias. Tem gente que fica de férias no nosso negócio. Tem gente que fica de férias no Equipe Mundial. Tem gente que fica de férias no Supervisor. Tem gente que fica de férias no Guest, no Milionário, no Presidente. Eu tenho, é. tô de férias. Pronto. Agora, ficar de férias como presidente é diferente de Guest, né? Então, eu não quero saber mais de férias, não. Não quero saber. Aí, eu tô chegando porque o povo tá acostumado com a gente. Eles veem a gente trabalhando. E aí, eu tô chegando pra todo mundo. Eu tô falando assim, olha, eu e o Flávio estávamos de férias. Da pandemia pra cá, a gente tá de férias. Ganha todas as férias. A gente trabalha, atende o povo aqui, mas a gente não tá fazendo trabalho. Nós decidimos voltar a trabalhar agora. Então, quem você conhece em tal lugar, assim, e pronto. Nós estamos assim com todo mundo. Eu estava de férias e voltei a trabalhar. E eu falo assim, olha, eu tenho 2 anos pra me chegar a 100 mil por mês. Eu não estou só falando, eu já falo de valor para eles poderem entender. Falei, nós decidimos que nós vamos ser presidente. Se não for através de você, nós vamos achar. Que nós estamos procurando, quem procurar acha. Gente, com todo mundo eu estou falando a mesma coisa. A mesma coisa, eu mesmo falo. A gente está sendo bem direto e acelerado. Grazi, qual que está sendo a sua rotina de recrutamento? Que ideia de abordagem que você pode dar para a gente? Aí, olha só. Depois disso, o que nós fizemos? Aonde eu quero chegar agora, né? Para poder finalizar. Nós chegamos e olhamos como é que estava o nosso negócio. Premier League, todo mundo já sabe o que é a qualificação? Porque eu vou te falar, Wellington, eu ficava assim, peraí, eu sei, mas por que eu não sabia? Porque eu não tinha parado para me ver. A gente tem que saber quais são as promoções da Herbalife. Por que eu preciso me ganhar jaqueta? Falar nisso, nós já ganhamos nossa jaqueta, né? Por que eu preciso para ganhar jaqueta?
Por que eu preciso para mim poder ganhar a Premier League? Gente, a Premier League, esse cara, esse Eric, esse homem é de outro mundo. Esse homem é inteligentíssimo. Gente, o que é 250 pontos? Todas as pessoas que eu já cadastro, ela não faz menos que 250 pontos. Grazi, como assim? Por que não faço? Porque eu virei a chave. Para mim, não existe. Só existe cadastro com 250 pontos, no mínimo. Não existe outra coisa. Existe o cadastro com 250 pontos. Entendeu? Aí, olha só. Eu sentei, mas o Flávio viu. Nós já tínhamos 4 primeiras linhas. Eu tinha 4, que é de janeiro até agora, não é? É janeiro, né? Pronto, Sim, já tinha 4. Eu falei, Flávio, só falta 6. E 2 supervisores que faltavam. A gente já tinha um supervisor. Eu falei, Flávio, só falta 6 e um supervisor. A gente nem sabia como é que estava. Então, de julho até agora, nós fechamos os 6. Só que nós não fechamos mais um supervisor. Nós fechamos, por enquanto, nós já fechamos mais 3. Desde 30 dias. Desde 30 dias, nós fechamos mais 6. Sempre dentro dessas 6, nós fechamos 3.500 pontos. 3.500 pontos dessas 6 que nós fechamos para completar o Premier League. E dentro dessas 6 saiu, gente, eu mas o Flávio, nós voltamos mês passado e ajustamos. O nosso foco é ter no mínimo 10 convidados no STS todo mês. Mínimo. Para mim ter 10 convidados, é o que o Wellington perguntou, eu tenho que falar com quem? Com todo mundo. Porque como nós voltamos no mês passado e o STF ia ser dia 18, não sei, eu cheguei pilhada. Então tinha uma semana para me levar a gente. Comecei a falar com todo mundo. Nós tínhamos uma lista de 15. Sabe o que aconteceu? O cachorro deu dor de dente, o filho fez não sei o quê, teve no casamento, teve tudo quanto é coisa. Lembrando que o STS é 200 quilômetros de distância. 200 quilômetros, nós só tínhamos uma semana para trabalhar. Só que foi uma pessoa da cidadezinha. Ó, aí, sabe aquela improvável? Foi uma pessoa, que inclusive ela era professora da Esther. E ela sozinha, ela falou, nossa, vai ser bom. Eu falei, você vai amar. Eu falei, nada de negócio com ela, que eu vi que ela precisava ser cuidada. A gente tem que tomar cuidado, porque no recrutamento você precisa entender o que a pessoa quer. Ela foi só para poder viajar. Ela foi só para poder passear. Ela queria estar junto. Sabe que ela mora na cidadezinha, mas durante a semana fica aqui. Eu falei, não, você não vai lá para casa de sua mãe, não. Você vai viajar com a gente, você vai amar. Falei assim com ela. E ela foi. Ela falou, você vai tomar conta de mim? Eu falei, pode ficar tranquilo que eu cuido de você. Eu falei assim, improvável. Eu tô sendo sincera com vocês. Era uma pessoa que eu falei, Flávio, nós fizemos de tudo com os números, que a gente já voltou focado, não tô conseguindo, mas amém, a gente tá levando uma. Ô, gente, essa uma voltou, fez os 2.000 pontos. Nós chegamos no domingo, na segunda ela fez 2.000 pontos. Aí eu comecei a ir aqui fazer o trabalho com ela. E cidadezinha. O que ela sabe do negócio? Nada. Só que, como nós voltamos focado, nós temos meta de fazer no mínimo 10 primeiras linhas. Só que as 10 primeiras linhas não é 10 primeiras linhas. O nosso foco é fazer uma primeira linha e 6 abaixo. Uma primeira linha e 6 abaixo. Nossa meta é essa. Por quê? Uma vez que você faz um supervisor e faz 6 abaixo, dificilmente ele vai sair do negócio. Ou não é, Ué? Gente, as pessoas fazem as coisas para não perder. Essa menina, semana passada, ela regalou o olho e falou assim, pra quem eu vou vender? Porque todo mundo que eu tô mostrando, você tá recrutando e o povo tá fechando supervisão. Pra quem que eu vou vender? Eu não vou vender meus produtos, não. Eu falei, você tá doido? Nós já vendemos 5.000 e pouco dela. Assim que chegou, nós já vendemos 5.000 e pouco. É muito engraçado. Eu falei, minha filha, fica tranquila. Só confia. Só confia. O que você sabe? Ela falava nada. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente traz uma pessoa, a gente acha que ele fechou supervisão e ele sabe. Gente, ele não sabe nada. Até 2 anos a pessoa não sabe ainda o que fazer. Até 2 anos de negócio. Porque a pessoa ela não para o tempo suficiente para estudar. A gente precisa analisar a gente. A pessoa não para o tempo suficiente para estudar sobre os produtos. Dificilmente vai chegar uma pessoa que fala assim, deixa eu engolir isso aqui, deixa eu ver tudo sobre os produtos, deixa eu ver tudo sobre o negócio. É ou não é? Verdade. É dificilmente. Então as pessoas não sabem sobre o negócio, ela não sabe sobre o produto, ela não sabe como duplicar. Gente, cadastrou uma pessoa, eu cadastro, eu entro no nome dela com ela. Eu vou lá, eu que incluo o endereço e detalhe. Eu cadastrei, eu já deixo pontuação. Na hora, eu faço isso tudo. Tá, eu vou querer esse passo a passo, mas só para mim dar construir um pensamento aqui, o seguinte. Para recrutar, o que vocês estão falando é falando para Deus e o mundo que vocês estão expandindo e que vão chegar a 100.000 e está precisando de gente. É isso, grosseiramente? Literalmente. E é assim, aí tá, deixa eu só concluir só mais uma outra coisa. Aí o Senhor falou comigo para me perseverar.
Então o Senhor falou comigo 3 coisas. Prepara-se. É porque a gente precisa estar preparado para qualquer coisa. Prepara-se. Depois persevera. Aí o Senhor falou comigo assim, agora guarda suas pernas. Eu falei, misericórdia. Guarda o quê? Não consegui. Guarda suas pernas. Eu falei, pai. Eu falei, Senhor, eu não estou entendendo. Ele falou comigo assim, não vai dar tempo de você andar e nem correr. Você vai precisar abrir as asas, porque agora chegou o tempo de voar. O Senhor falou desse jeito comigo. Eu falei, pai, amém. Mas então me ensina e me instrui, porque eu não sei como vai ser. Porque a gente vai querer saber como vai ser. A gente só precisa ser obediente e fazer. Assim como uma pessoa não sabe. Mas eu sei como vender. Eu sei como recrutar. A gente pode estar enferrujado. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que é tabuladora e ela falou comigo assim, mas eu sei recrutar. Eu sei vender. Eu falei, eu sei que você sabe. Agora vamos lá. Uma pessoa que sabe andar. Falei com ela de jeito. Ela fica 30 dias numa cadeira de roda, não coloca o pé no chão, mas ela sabe andar. Mas 30 dias para lá numa cadeira de roda. Quando ela colocar o pé no chão depois de 30 dias, a perna não vai meio atrofiar. Vai, não. Ela vai ter dificuldade um pouco de andar. Você sabe que nós ficamos numa cadeira de roda mentalmente de tudo. Eu sei, peraí. Aí sabe o que o Senhor falou comigo? Se você está conversando com uma pessoa de São Paulo, você sabe fazer um HOM com ele, conversou com ele no WhatsApp, ele só falou assim, não, eu sei que você tem essa habilidade, Wellington. Mas, por exemplo, todo mundo que está aí tem essa habilidade de uma pessoa virar e falar assim, eu tenho a disponibilidade agora, eu conversando com ela no WhatsApp. Você pode me apresentar a oportunidade de negócio agora? Você sabe entrar no Zoom, liberar uma sala, mandar para a pessoa fazer um HOM na hora? Isso não é grande coisa, não, mas é estar preparado. Olha só, eu fui, olha para você ver, tem uma pessoa agora que fez 500 pontos e que ela já me indicou 4 pessoas para fechamento, dona de uma rede de clínicas aqui da região. Sabe como que eu fiz o plano de carreira com ela? Eu estava dentro do consultório dela. Você tem 500 pontos, você vai chegar a 50%, aí você vai vender o produto, flui o produto no mercado, você ganha 50% de venda direta, que fui com ela. Aí você cadastra uma pessoa igual você cadastrou, só que a pessoa começa com 25, 35, 42, você ganha diferença da cara. Eu fui fazendo o plano de carreira dela aqui. A gente tem que estar preparado, não importa, eu não tinha papel. Então prepara-se. Realmente, se você está enferrujado, gente, isso é para quem está muito tempo. Quem está pouco tempo precisa aprender. Porque você tem que estar preparado, você não sabe onde você vai estar. Você tem que estar preparado sobre o produto para poder falar, sabe? Não é só você. Eu entendi eu fisicamente, porque eu sabia do negócio. Mas eu precisava ter preparado. Se uma pessoa virasse para mim e falasse desse jeito comigo, entra aí então agora e faz. Eu não sabia. Como é que eu ia fazer? Como é que eu vou liberar a sala do Zoom? É um negócio bobo, mas a gente fica bloqueado com essas coisas. Então, preparar é você estar pronto para tudo. E aí depois, quando o Senhor falou isso comigo, eu falei, Senhor, amém. Então, o que eu entendi? Aí ele falou comigo, chegou o tempo de mudar as roupas, por causa da nova estação. Não tem jeito no frio você usar roupa de calor, não tem jeito no calor você usar roupa de frio. Chegou um novo tempo de você mudar as roupagens. Eu falei, amém. O que é isso? Eu tenho que ir onde tiver que ir. Essa cidadezinha, por exemplo, talvez há 3 meses atrás eu não iria. Mas eu peguei o carro, fui pra cidadezinha, sexta-feira eu fiquei lá de 9 horas da manhã. Eu cheguei em casa, era quase 9 horas da noite. Trabalhando com as 2, ainda que fechou supervisão e fechando mais gente. Como você está fazendo esse desenvolvimento dos novos distribuidores? É a gente que... Não, deixa eu voltar uma coisa antes aqui. Você fala da oportunidade. Qual é a apresentação mais basicona? Essa que você vai, essa do dedinho aqui, só de... Normalmente é essa? Você tem alguma especial ou você adapta aí? Como que é? Gente, o plano de carreira da Herbalife, todo mundo tem que saber. O como você vai apresentar é a oportunidade que eu tenho. Se eu só tenho 2 minutos, por exemplo, no trânsito, vai ser os 2 minutos. Se eu estou na fila do supermercado, eu estou na fila. Se só tem um momento de eu lançar uma palavra, eu vou lançar e criar curiosidade. É importante entender que eu preciso entender o plano. Quando você entende o plano, aí tá, olha só. O Senhor falou comigo na verdade, o Senhor falou comigo 3 coisas, né? Prepara-se, persevera-se e depois ele falou comigo confiança. A confiança, quando você sabe o plano de carreira, não tem jeito, gente. A confiança que você fala, quem sabe do negócio sou eu. Não importa se é um empresário bem sucedido, se é uma, sabe? Não importa, quem sabe sou eu. A confiança que você fala. E eu sou o tipo de pessoa que eu não sei conversar assim, olhar no olho. Eu tenho que olhar no olho da pessoa. Não me desvio o olho, não, que eu fico doidinha. Então, a pessoa, ela entende que você tem confiança. A pessoa sabe se você é segura ou não no que você fala. Então, você está falando assim, que hora que você fala? Não importa como você fala. Porque quem sabe do negócio sou eu. Quem sabe do produto sou eu.
Se uma pessoa, é igual, por exemplo, aqui dentro do espaço, vocês devem passar por isso, né? Alguma coisa que a pessoa fala assim, nossa, não tô sentindo muito bem, ele come 1001 coisa, mas eu acho que foi o produto. Aí eu falei, olha, o produto eu tenho certeza que não foi, não. Se você é uma pessoa saudável, não. Agora, você pode ter sentido porque desintoxicou. A gente tem confiança de falar do produto. No negócio, é confiança. Aí, muitas pessoas, igual, por exemplo, eu tô escutando algumas pessoas falando, o que virou a chave? Bom, para mim, foi decidir obedecer o que o Senhor me falou. Existe o passo a passo, porque o negócio, em questão do negócio, a gente já tem mais tempo. Agora, eu não sei como que as pessoas que estão ouvindo agora vão receber isso. O que eu quero dizer é o seguinte, o negócio já funciona. Todo mundo que a gente vê, a gente fala do negócio, literalmente. Então, a gente fala do produto, se a pessoa entrou no meu espaço, por exemplo. A primeira vez, chegou um casal aqui ontem não sei, sábado, a primeira vez. E eu só falei com o Flávio assim, Flávio, você já apresentou para eles? Gente, eu tô sem ajudante, tá? Eu não tenho ajudante, não. Eu e o Flávio. Eu tive ajudante durante mais de 2 anos, ok? Mas já tem uns meses que a gente tá sem ajudante. Então, não tem aquela desculpa assim, como é que você recruta? Porque às vezes eu tô sozinha, eu faço tudo. E aqui o Edson conhece o nosso Nutribá aqui. Nosso Nutribá é grande. A gente tem um cardápio salgado. Nosso ticket médio é média de 35, 36. Nossa média é média de 25 por dia. Não é muitas pessoas, mas é média de 25. Aqui nós abrimos de 7 da manhã até 16h30. Eu coloquei esse horário pela flexibilidade, pela minha filha. Enfim, cada um vai adaptar. Tem nada a ver com horário. Tem a ver em ser produtivo, né? Não tem nada a ver com horário. Mas a pessoa chegou, eu apresento e tal, depende do objetivo. Se é agendado, porque eu agendo muita escânia corporal, avaliação. Primeiro contato que eu faço, igual, por exemplo, eu vou malhar, assim que terminar que eu tô indo pra academia. Então, o primeiro contato que eu faço, por exemplo, na academia, eu dou muito de presente a escânia corporal. Menina, a gente tá com promoção lá no meu Nutribar. Você sabe que eu tenho Nutribar? Não, nossa, eu tenho um restaurante saudável, a gente tem um restaurante saudável. Você vai chegar lá, você vai conhecer, muito bacana, onde a gente serve alimentação saudável proteica. Pensa uma lasanha, 34 gramas de proteína, deliciosa, tal. Eu já falo assim com a pessoa da academia. Geralmente eu malho de foninho, senão eu não malho, pra falar a verdade. Eu só fico conversando. Mas eu vou de foninho, porque eu falo assim, hoje eu não vou falar com ninguém. Mas aí eu tenho que fazer minha meta, eu falo no mínimo com 2. Eu tiro o foninho um pouquinho e faço isso. Senão a gente não tem, porque eu também tenho essa meta que eu preciso cuidar de mim. Senão o físico não dá conta, né, gente? Por isso que é importante se preparar. E aí, eu falo isso e já agendo com a pessoa. Então, todo dia eu tenho agenda. Eu tenho agenda minha pessoal e tenho agenda agora dos novinhos, porque eles não sabem. Essa menina mesmo, que é a minha primeira linha, ela trabalha o dia inteiro, ela é professora. Ela fala, só passa assim, Grazi, agenda com essa pessoa no scanner. Eu estou agendando com o pessoal. Quem é daqui, eu agendo aqui. Quem é de lá, final de semana, eu estou indo com ela para lá e eu passo o dia lá com ela. Ô, Grazi, lá, você faz... O scanner corporal você faz na primeira vez que a pessoa vai no espaço ou você programa para um segundo momento? Depende se eu tô sozinha, atendendo aquele vucu-vucu e eu servindo shake, batendo shake, atendendo e falando do negócio. Eu não dá tempo de eu fazer esse cano corporal no primeiro dia. Meu já vira e fala assim, vou te dar um presente. Amanhã, qual o melhor horário para você? Na parte da manhã ou na parte da tarde? Aí pronto. Aí a pessoa já me fala, eu falei, então, vou te dar um scanner corporal onde nós vamos ver todos os indicadores de saúde. A gente vai ver como você está. É importante. Você sabe como é que tá suas taxas? Eu fico assim com a pessoa. Beleza. E já vou atendendo e conversando. Gente, a gente precisa desenvolver realmente essa habilidade de falar com todo mundo e atendendo e fazendo tudo. Porque não tem desculpa. Por isso que os novinhos falam assim, mas eu não tenho atendente, eu não tenho pessoas que me auxiliam. Não, gente, é você. Eu posso não ter essa habilidade, então vai desenvolvendo. E aí, eu já falo isso com a pessoa. Se a pessoa pode na hora estar mais tranquilo, se eu já servi todo mundo, eu corro, só que eu não gosto. A avaliação, na verdade, eu gosto de vir para essa sala, eu gosto de ter um tempo com a pessoa. Só que nem sempre eu tenho. Então, eu aproveito o tempo que eu tenho. Mas, o que eu gosto mesmo é de agendar. Como tá eu e o Flávio. Como eu tô aqui agora, o Flávio tá atendendo. Nós estamos no mesmo ambiente separado, no mesmo ambiente, o Flávio atendendo. Mas eu gosto de ficar com a pessoa aqui separada. Porque ali, gente, nós já temos mais tempo, com 2 perguntas, você já sabe tudo da vida da pessoa. Né? Você já sabe tudo. E aí, a pessoa já vai me falando, igual, por exemplo, eu tenho minha pasta é básica, minha pasta da Herbalife. A única diferença é que eu coloquei a lâmina do T90.
12 vezes, não sei o quê, os programas. Só isso. Pronto, eu faço a escânia corporal com a pessoa. A primeira coisa que eu faço, chegou aqui, eu pego os dados dela e faço a escânia. Fiz a escânia e eu trabalho com as lâminas. Não tô com elas aqui. Porque as pessoas são muito visual, né? Aquelas lâminas, 1 quilo de gordura, 1 quilo de músculo. Eu gosto de mostrar. A pessoa pega, gordura visceral, a minha plastificada. Então, a minha fica carregando a ponta dela. Então, a escânia corporal eu faço assim. Beleza. Fiz a escânia, finalizei. Aí eu peguei sua vida e falo assim, olha, e agora? Como é que você quer começar? Mostra tudo como é que tá os indicadores, o posto tá tudo ruim mesmo. As taxas estão tudo alteradas. E aí eu só mostro. O Flávio até meu auxiliar nunca trouxe. As minhas lâminas. Eu trabalho desse jeito. As pessoas gostam de ver isso. Quando a gordura visceral tá alta, eu falo assim, olha como é que tá por dentro. Aqui, pode ir falando aí que eu só vou atender um negócio aqui, tá? Mas vai falando aí. Olha aqui como é que tá por dentro. Isso aqui são coisas básicas. Como eu faço? Aí eu mostro aqui gordura visceral, sem gordura visceral, com gordura visceral. E aqui os percentual de gordura. Eu trabalho com essas 3 lâminas, de homem e mulher. Eu trabalho com essas 3 lâminas. Pronto. As lâminas acho que todo mundo conhece. Quem não conhece, seu patrocinador provavelmente tem. Isso aqui é plastificado. Então, eu fecho com isso aqui, que as pessoas são visual. Fechei com isso aqui, pronto. Eu só viro para a pessoa e falo, com qual programa você quer? Nós temos o avançado, que é esse, comida para 12 meses, 12 vezes, então. Nós temos o intermediário. Eu terminei, eu falei assim, qual desses aqui que enquadra melhor no seu orçamento hoje, para você já começar? Cala a boca. Aí, quando foi sábado de manhã, olha só, eu tinha uma avaliação. Sábado de manhã, dessa menina dessa primeira linha minha. E eu fiz isso. Aqui, ela olhou para as 3, a mulher abriu a boca a chorar e eu não entendi nada. E a mulher começou a chorar. E eu falei assim com ela, por que você tá chorando? Aí ela, que eu fico muito triste, porque eu trabalho o dia inteiro e eu não tenho condições de cuidar de mim. A mulher tava tudo estourando, né? Eu não tenho... E educadora física, tá? Educadora física. E eu tô estourando, eu tô muito ruim, você falou comigo, minha gordura visceral eu já sabia, mas olha pra você ver. Aí eu só falava assim, cara, você tem pressão alta, né? Você tem gordura no fígado? Ela tem. O que eu perguntava pra mulher tinha? Cadê da escândalo? E aí ela começou a chorar. E ela, eu não tenho condições, eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho dinheiro. E eu fiquei só assim, olhando pra ela. Eu falei, minha filha, então tem uma oportunidade que pode mudar a sua vida. E eu sou o estilo seguinte, eu sou assim, eu posso te ajudar, mas chorar com você eu vou não. Então eu sou bem direta. Eu virei pra ela e falei, minha filha, você vai ficar onde você tá? Se você quiser, eu posso te ajudar. Se você quiser, eu posso te ajudar. Gente, a mulher não tinha dinheiro para comprar produto nenhum, mas já saiu daqui cadastrada. Ela já tinha compromisso, que ela já tinha viagem com a filha dela, enfim, não foi com a STS. Mas ela ficou louca. E já me ligou e falou assim, e o Fred, glória a Deus, o Fred está vindo com a gente aqui quarta-feira, ou de manhã, fazer um evento aqui. Então ela vai estar nesse evento quarta-feira. O que eu tô querendo dizer para vocês? Eu nem ia falar com ela do negócio, porque realmente meu foco era vender. Porque, né, a gente está fazendo trabalho com a supervisora nova, para colocar dinheiro. E detalhe, gente, essa supervisora nova, nós fechamos ela, chegou o produto, dentro de 24 horas, coloquei dinheiro no bolso dela. Tem que colocar dinheiro no bolso, é isso aí, do novo. Tem que colocar dinheiro no bolso do novo. E quem tem que colocar esse dinheiro? Você. Você que cadastra, porque ele não sabe fazer nada. Assim, é a gente que tem que fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta, que o nosso tempo já estourou, mas eu preciso fazer uma pergunta aqui. Você falou assim, eu só cadastro agora com 250 pontos. Como é que você fecha os 250 pontos lá no cadastro? Ah, aqui, depende do... Tá todo mundo me pedindo a lâmina que você mostrou aí de gordura e músculo. Depois você manda ela para mim, para eu colocar no Telegram. Tá, vou ver onde que eu acho. Aqui. O que acontece, Wellington? Eu queria só contar depois de uma supervisora, que a gente não pode prejudicar ninguém. Pode contar de uma vez. Pode contar. De uma supervisora de terceiro coisa. 250 postos. Então, vamos lá. Eu cadastro uma pessoa, olha pra você ver. Quinta-feira, eu cadastrei uma pessoa. E aí, eu cadastrei e tal. O que acontece, gente? Hoje o povo é assim. O povo, todo mundo quer fazer cirurgia. Eu não sei, próximo de vocês. Mas aqui tá todo mundo querendo mexer. A mulherada. E a mulherada tá desembolsando, gente. Tem lugar que é 50 mil, tem cirurgia que é 40, tem cirurgia... O povo aqui tá indo muito para o bar. O bar é mais barato, né? O bar é 20 mil, 17 mil. Aqui, mais próximo para nós, o bar é mais próximo. Assim, que é mais em conta. E a mulherada tá tudo querendo fazer cirurgia. Então, tá chegando muita gente assim pra mim. Aqui agora, querendo perder peso rápido. Aí eu falo, quer perder peso? Eu te ajudo. Eu tô com uma que eliminou
9 quilos em 30 dias porque precisava fazer cirurgia. E aí, tá chegando um monte. Eu passo o hype. Gente, pra mim, a pessoa começa com hype. Hype. Todo dia de manhã, a pessoa levanta, eu passo o hype, não, o hype de cara. Ele já é 4 produtos. Só que não é 4 produtos. Porque para 30 dias precisa de... Eu já coloco um Herbal Concentrate grande, o NRG grande, um CR7. E coloco eu coloco 4 caixinhas de Lift-Off. Por que 4 caixinhas? Vocês concordam que o CR7 não dá por 60 dias? Para um hype. A Herbal Concentrate, ela vai tomar 2 vezes por dia. Na verdade, dá para 120 medidas, né? Mas ela vai dar para 60 dias. Mas eu coloco, ela pode tomar 2 vezes por dia, uma no hype, e mais 2 na parte da tarde, ou uma na parte da tarde, depende da pessoa. Energia do mesmo jeito. Só que o Lift-Off só dá para 15 dias. Então tem que colocar no mínimo 4 caixinhas. Eu coloco 4 caixinhas. Então você vê que 250 pontos um programa para 2 meses de Lift-Off. Só do Lift-Off. Depende do que a pessoa pode. Porque, por exemplo, é no mínimo 250. Porque agora eu e o Flávio já iniciamos um outro programa de Premier League. Porque Premier League para mim agora é direto, né? Finalizamos um. Nós temos 30 dias para a gente fazer outro Premier League. Nosso foco é esse. Eu preciso de 30 dias para mim fazer outro Premier League. Eles ela, como assim, dentro de 30 dias fazer 10? Gente, se eu trabalhasse numa empresa fichada e eu tivesse meta para me cumprir, todo mundo fazia. Se você fosse mandar embora e passar fome, fazia. O problema é que a gente não pensa isso. Eu falava com todo mundo, você acha que se eu tivesse, eu tivesse que cadastrar 10, a gente é só 10, nós temos 30 dias. Quantas pessoas você não pode falar por dia? 10 e fazer no mínimo 250 pontos, fazer no mínimo 2 supervisores, então quer dizer, eu tenho que fazer no mínimo 2 supervisores por mês. Entende? E os 10 de primeira linha. Então agora eu tenho que fazer outro Premier League. Eu entendi que se eu fizer um Premier League todos de 30 dias, se eu concluir um Premier League, ou no máximo de 2 em 2 meses, dá para dar uma alavancada no negócio. Não dá? Acho que você está tomando muito hype drink. Aqui, nós vamos ter que programar outra live. Ô, Grazi, é sério, eu não vou continuando, mas eu preciso fazer a última pergunta para você aqui. Nós vamos ter que programar outra live. Depois que você, com esse ânimo todo seu aí agora, ganhar 100 mil em quanto tempo? Minha meta não, eu não posso falar meta. Meta de fracassado. Meta de fracassado. Pelo amor de Deus. Ela falou desse jeito aqui, ó. Nossa, gente, foi tanta lambada que nós levamos ontem. Metas são para fracassados. Sistema é para pessoas de sucesso. Sistema. Sabe por quê? Eu não consigo fazer uma... Gente, nosso STS ontem, pensa, teve reconhecimento de um monte de supervisor, equipe mundial, tabulador. Ai, gente, foi uma festa que a gente não já aproveitar e promover segunda-feira que vem para melhorar o nível aqui. A gente vai ter a Flávia e a Fernanda Ornelas aqui, hein? As meninas são tops. Gente, 1 ano e 10 meses as meninas chegaram na Get e construindo. Sabe por quê? Você sabe o que aconteceu? Ela me instigou, porque eu tava no Best com elas. Gente, eu vi essas meninas chegando. Eu participo do Best of the Best com elas. A gente tá junto no STF. A gente tá junto, a gente viu ela chegando. Ela virou pra mim e falou comigo assim, lá no Best. Eu dei um abraço nelas e tudo, né? E elas produzindo, e elas qualificando pra tudo, nananã. Aí, na verdade, foi no STS. Eu dei um abraço nelas. Aí a Flávia virou pra mim e falou comigo assim, Grazi, obrigada por vocês ter asfaltado o caminho. Aí eu, como assim? Como assim? Como assim? E isso foi uma das coisas que me chegou. Eu falei, como assim? Tá chegando e esse povo tá atropelando. Gente, sabe? Então, se a gente não fizer, sabe o que vai acontecer? Já está acontecendo. Já está acontecendo, a gente está vendo acontecendo. Porque assim, a gente vê a Disney e Jorge, a gente vê o grupo deles tudo, 60k, 100k, 200k e 80k, e você olha, pisca, já virou de cá. É assim, o mundo tá assim. Só que a gente vê meio distante. A gente não vê distante. Como que Grazi vê os próximos anos do negócio Herbalife? Eu não sei, eu vou te falar, eu não me vejo parando de trabalhar. Porque eu sou de gente, eu tenho que estar no meio do povo. A gente não vai parar de falar, porque senão eu vou prestar conta disso, se eu parar de falar com os outros produtos de negócio. O senhor já me falou isso. Então, quando eu tiver aqui, eu vou falar. Deixa eu te falar, o plano de carreira, para nós sabemos que agora não existe mais fim, né? Porque esse povo veio e já desbloqueou tudo. Então,
vão falar com a gente. O dinheiro vai ser consequência, eu creio que isso tudo vai ser consequência, sabe? E é assim, eu só vou compartilhar só mais um pra gente finalizar. Me ajude aí que eu tô com compromisso. A terceira pessoa que nós fechamos agora em linha, agora nós estamos fechando mais uma, de 1000 pontos. Puxando mais uma aqui, que eu tenho que fechar 6 esse mês ainda. Meu foco é fechar 6 com ela. E aí, a terceira pessoa, gente, eu cheguei lá, vocês não fazem noção, não tem noção. Ela falou comigo assim, olha, primeiro eu liguei. Eu falei assim, anda eu ir pra cidadezinha, pra não saber o que eu ia trabalhar, eu já vou pensando. Ela falou comigo assim, não, eu recebo Bolsa Família e eu faço faxina. Eu tenho 2 filhos e tal, sou separada, tal. Aí eu pensei assim, Flávia, essa menina não deve ter condições nenhuma. E ela começou a usar os produtos. Não, primeiro, meu cabelo, na verdade, meu cabelo deu nó. Porque quando eu fiz a avaliação dela, nós fizemos um coquetel, deu 25 mulheres. Eu fiquei doidinha, a mulherada quase me deixou doida lá. E aí ela falou assim, o Flávio que fez o fechamento com ela comprou 2 shakes, 2 Nutreve e um herbal concentrado pequeno. E aí, na hora que ela foi pagar, ela falou assim, vocês passam o cartão? Aí eu, sim. Ela falou, de quantas vezes? Eu falei, quantas vezes você precisa? A gente nunca responde, né? Eu falei, quantas vezes você precisa? Aí ela falou assim, não sei, pode ser umas 3 vezes. Eu falei, ok, que a gente divide até 18, se a pessoa quiser, ok. Beleza. A gente já passa o valor já, gente, com o valor da maquininha, o primeiro valor. Se a pessoa paga à vista, eu falo, vou te dar um desconto. Aí eu dou o valor normal. Eu não sei se todo mundo trabalha assim, mas a gente trabalha assim. Ok. Aí, ela pegou na cabeça, foi pagar. Ela falou, você quer saber? Eu vou fazer Pix. Deu 855, ela fez Pix do valor. Aí eu olhei assim pro Flávio, beleza. Só que depois ela tirou o celular da bolsa pra poder pagar. Ela tava com o iPhone 15. Melhor. Meu iPhone é 11, gente. Eu não tenho nada contra. Eu quero dizer assim que ela tava com o iPhone 15. A gente que trabalha com o negócio, você vai fazendo uma linguagem corporal, né? E eu olhei e falei, gente, essa menina toda pra baixo, mutação da precisa eliminar os 30 quilos. E eu falando iPhone 15, beleza. Aí depois eu fiz uma ligação, porque Flávia, eu vou fechar essa menina. Falei com a Flávia assim, porque ela tinha feito... Aí beleza, comprou os produtos. Depois ela me liga e fala assim, eu entrei na internet, eu vi, daí uns 3 dias. Eu vi que eu posso usar os produtos com desconto. Ela na outra cidadezinha. Aí eu falei assim, Ela falou, gente, eu não podia ir nessa cidadezinha. É mais ou menos uns... mais de 1 hora mais ou menos aqui lá. Eu falei assim, olha, eu não posso ir lá agora. Eu não podia ir lá naquele dia. Eu falei, mesmo? Eu falei, tem sim. Ela falou, eu quero continuar usando os produtos, que eu vou precisar, mas eu quero usar com desconto. Eu vi na internet, eu falei, pronto, a menina vai cadastrar na internet. A gente tem que ser ágil. O que eu fiz? Eu falei, faça o seguinte, estou te mandando um link aí agora que eu vou te apresentar como é que você pode usar com desconto. Gente, fizemos uma HM com ela na hora. Falei, você tem 30 minutos? Ela tem. Fizemos uma HM com ela na hora. Quando ela falou. Quando ela falou assim, olha, eu ia entrar aqui e fazer. Eu falei, não, você vai... Peraí que eu vou te apresentar agora. O Flávio fez a HM com ela. Terminou de fazer a HM com ela, já mandou para mim um Pix. Olha só. Ela mandou um Pix do valor do cadastro e mandou todos os dados. Eu fiz o cadastro dela e ficou cadastrada. Pronto. Estava mais segura, mas estava cadastrada. No outro dia eu fui lá. Só que antes de ir eu liguei. Foi onde ela falou comigo. Falei, deixa eu te conhecer um pouquinho. Liguei de vídeo para poder ver. Deixa eu te conhecer um pouquinho. Eu não sei nada de você, tal. Ela falou comigo que recebia Bolsa Família e que tinha 2 filhos que faziam faxina. Eu falei, como que vem a sua renda? Falei assim com ela. Falei, você me desculpa, mas eu preciso saber para me poder, porque eu quero te ajudar. Se eu usar com mais desconto. Falei assim, não falei de negócio. E quando eu falou assim, eu falei, Flávio, bom, eu acho que ela não tem condições, não. De repente ela tem como conseguir, né? Um cartão, uma coisa assim. E fui. Gente, quando eu cheguei lá, eu falei assim com ela, e aí? O que você achou da apresentação que nós fizemos para vocês? Sabe o que ela falou comigo? Eu não entendi nada. As pessoas não entendem. Aí eu falei, ótimo. Peguei um papel, eu fiz bolinha, quadradinho, bolinha para ela. Apresentei para ela na hora. E foi, aí já eu ando com aquela folha de 4.000 pontos, 25 mil. Todo mundo acho que deve ter, né? Do STS, que finaliza o STS, a gente dá para o cliente. Não sei aí como é que vocês trabalham. Mas nós temos uma folha com 4 coisas. 25 mil pontos, que é 4.000 pontos, 2.000 pontos, 1.000 pontos, 35%, 500 pontos. Fechamento com os valores, lucro, tudo. Eu já ando com essa folha. Eu mostrei para ela, falei, tá vendo que você pode começar aqui com 25 mil reais? Ela fez assim, o quê? Eu começo o fechamento com 4.000 pontos. Depois eu caio para 2. Depois eu caio para 1. Depois eu caio para 500 se a pessoa não puder. Ok, eu começo desse para baixo. E aí, a senhora falou assim, o quê? Nossa, é muito dinheiro, eu não posso comprar isso agora quando eu usar, não. Eu falei, calma, que você só não vai usar. Você vai começar a usar o seu de graça, porque eu vou te ajudar a abençoar e cuidar outras pessoas. E você vai usar o seu de graça. Fiz todo o fechamento. Aí eu falei assim, minha filha, mas você não vai acreditar. Tem uma oportunidade de você fixar nos 50%. Com a metade.
olha, tem uma promoção louca, Herbalife, eu falei, tá doida. Porque pensa, você tem que aproveitar isso aqui. Agora, olha isso aqui, você pode dividir de 5 vezes o cartão, nananana. Aí, e não valendo 1000 pontos, fiquei calada. Ela falou comigo assim, interessante. Eu falei, como você quer conversar? Ela falou comigo assim, uai, esses 2000 pontos. Eu falei, ótimo. Falei assim, olha, você pode passar até 4 cartões. E divide até 5 vezes, a gente vai girar o produto. Eu falei, pode confiar em mim. Eu me comprometo de vir aqui te ajudar. Você vai usar os produtos com desconto, nós vamos cuidar de pessoas. Aqui, assim como você está sendo cuidado. Eu tô aqui por causa da Gra. E ela viu. E a Gra comprou os 2000 pontos e eu tô aqui. Aí quando eu falei assim, ela falou assim, não, vou fazer. Eu falei, como que você vai pagar no cartão? Vou entrar no seu nome, que eu já tinha cadastrado no dia anterior. Entrei no nome dela, só que a Herbalife só faz um pedido de 1.100, primeiro pedido, né? Aí ela falou comigo assim, não, eu não vou passar cartão, não. Eu tenho dinheiro. Aí eu, agir natural. Aí eu falei assim, que bom. Eu falei, então nós vamos fazer o pedido agora. Você vai fazer a Pix? Falei assim com ela. Ela falou comigo de 12 mil. Eu falei, você vai fazer Pix? Ela falou, não. Meu dinheiro, na verdade, gente, olha isso, está aplicado. Quando ela falou aplicado, eu falei, ok. Por isso que a gente tem que ter informação um pouquinho de todas as coisas. Eu falei, seu dinheiro está aplicado como? Ele está aplicado, você pode retirar ele a qualquer momento, você tem que retirar daqui 30 dias, 60 dias, 6 meses. Qual que é o tipo de aplicação que você fez? Eu já voltei a conversa com ela assim. Porque a gente tem que ter informação um pouquinho de cada coisa, né? Aí ela virou comigo e falou comigo assim, não, eu posso retirar ele amanhã. Gente, eu fui no sábado, ela ia retirar no domingo. Eu posso resgatar ele amanhã no domingo. Eu falei, ótimo, vou montar seu pedido. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos desbloquear então seu nome. Vamos fazer um pedido aqui, o que você quer pedir? Ela falou, pode pedir então. Eu pedi 1 Nutrisop e 2 desodorante. E coloquei para chegar na cidadezinha. Para desbloquear. Ela me fez o Pix na hora e eu paguei na hora esse pedido. Eu desbloqueei. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte então. Então eu vou para casa, vou montar todo o seu pedido e já te mando. Montei o pedido. No domingo, a menina pagou. O pedido. Ô, Grazi, ó, eu não posso ficar mais. Aqui, tenho alguém me esperando lá embaixo já no meu condomínio e eu queria te ouvir mais 2 horas ainda. Mas, ó, galera, o interessante, eu acho que a Grazi, para mim, de melhor de tudo. Bem-vindo no Noaxirim, meu amigo Noaxirim. Seja bem-vindo à nossa live. A sua menina tá dando um show aqui. O que é importante a gente entender aqui, o trabalho que a Grazi faz, não só de construir primeira linha, mas de descendo aqui, ó. A gente precisa construir a profundidade disso. Noan, meu filho. Noan falou, Grazi, porque quando nós conversamos, eu falei, Noan, o que é que vocês querem? Glória a Deus, sabe o que? O Noan usa uma expressão que eu gosto muito. É a última coisa que eu vou falar. Prometo. Por favor. O Noan fala assim, mais que o bezerro quer mamar, é a vaca que quer dar leite. Então, gente, os nossos mentores, os nossos patrocinadores, os nossos mentores, eles querem, é que a gente busca eles, sabe? Tem a dúvida que busca, tá sempre perguntando, tá sempre... É tudo que eu quero, é que os meus online me procuram. Sabe, é tudo que eu quero. E o Noan sempre falou isso. Então, eu sou muito grata a Deus pela vida do Noan. Porque o Noan nunca desistiu de nós e nunca parou de falar isso. Então, a gente sabe que a gente sempre pode contar com ele para isso. E sabe que sempre vai poder contar. Grazi, muito obrigado. Galera, amanhã nós vamos ter aqui na nossa live membro da equipe de Milionários Magno Vieira falando como que ele faz mais de 5 mil todo mês, passo a passo. Se prepare para a live de manhã. Grazi, dá um abração no Flávio. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Fernanda Souza, obrigado pela indicação aí. Fica com Deus, Grazi. Obrigado, Fernanda. Beijo. Elton, obrigado, tá? Tchau. Obrigado. Tchau. Fica com Deus.